Olá, pessoal. Esse é um conjunto de áudios e vídeos que estou fazendo hoje, domingo, dia 25 de agosto de 2019, cujo o tema de fundo são as eleições do Conselho Deliberativo, dos conselheiros para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Petros e também, como não poderia deixar de ser, vamos abordar questões para entendermos um pouco melhor a proposta alternativa. Lá para trás, em 25 de dezembro, em 27 de dezembro, uma proposta foi entregue à Petrobras e de lá para cá a gente vem trabalhando incessantemente e quase que 2 ou 3 vezes por semana nos reunindo no Fórum em Defesa da Petros, assim como os conselheiros do Conselho Deliberativo e Fiscal da Petros se reúnem no grupo, no GT que a Petrobras formou para essa finalidade. E naquela oportunidade foi enviada uma carta para a Petros que consolidava o entendimento do que seria a proposta alternativa. E tivemos, na semana passada, a emissão do relatório final, que dá detalhes de como deverá ser a implementação da proposta alternativa ou de um plano alternativo ao Plano Petros 1. Naquela oportunidade, em 27 de dezembro, o quinto item da proposta entregue à Petrobras dizia o seguinte: forma de implementação da proposta. Todas as adesões serão implementadas por adesão individual. Cada um de nós é que vai aderir ou não vai aderir à nova proposta que foi elaborada pelo GT Petros. O participante e o assistido que aderir à proposta estará concordando com todas as alterações regulamentares, ou seja, já era previsto, como está sendo elaborado, um novo regulamento para regrar a forma nova de nosso relacionamento nesse novo plano Petros repactuados e não repactuados. Após a implantação da presente proposta, será feito anualmente o ajuste nas contribuições adicionais decorrentes dessa proposta em função do resultado do plano Petros 1 repactuados e Petros 1 não repactuados, ensejando a revisão do seu custeio. Então, isso está previsto desde então e foi a necessidade de se encontrar um formato sobre isso que levou mais 7 meses sendo discutido. Na implantação dessa proposta, deve constar da documentação que formaliza sua aprovação que eventuais ganhos financeiros decorrentes de ações judiciais, acordos de leniência, inquéritos civis ou quaisquer outros eventos que aumentem o patrimônio líquido do planos de Petros 1 repactuados e Petros 1 não repactuados sejam repassados nas suas respectivas proporções para as submassas correspondentes geradas, respeitando as situações individuais de cada participante. Significa que, quando houver um julgamento de uma ação e essa ação for ganha e houver repasse de recursos para o plano, independente de estar no plano Petros 1 ou no plano Petros 3, como já sabemos, ou no plano alternativo, cada um de nós receberá a sua parte no plano que estiver. Os participantes e assistidos pós-70 que aderirem à proposta de alterações regulamentares continuarão nos respectivos planos em massa segregada. Exatamente, os pós-70 repactuados, não repactuados, continuarão na sua respectiva massa, seja repactuado ou não repactuados. Os participantes e assistidos pré-70 poderão continuar no seu plano em massa segregada somente se a proposta puder ser apresentada para esse grupo.
Caso não seja possível, deverá ser efetuada a segregação desse grupo antes do oferecimento dessa proposta. Ou seja, para que os pré-70 continuem ou migrem, ou melhor, migrarem para um desses planos, é necessário que se faça essa proposta para eles. Caso contrário, eles vão permanecer no plano Petrus 1, né? Haverá uma segregação espontânea. É natural, se você ficar onde você está, você permanece com todos os seus direitos e obrigações no plano que você está, e se você migrar, você vai também exatamente levar direitos e obrigações para o plano que você migrar. Os participantes assistidos pós-70 que não aderirem à proposta também permanecerão nos respectivos planos, em outra submassa específica. Isso é o que tanto se fala, de que vão surgir mais 3, 4, 5 planos. Na verdade, é exatamente isso. Se você não migra para o plano Petrus 3, que não deve mesmo, ou se você migrar para o plano alternativo, você irá para uma submassa de não repactuados ou repactuados, conforme o seu caso, para o novo plano. Se você não for, você vai permanecer onde você está. É isso que quer dizer esse item. 5.8. Para aqueles que realizaram a contribuição atual PED, haverá um crédito individual devidamente atualizado para liquidação diferida sobre as futuras contribuições normais após a adesão individual à proposta. Essa é uma questão que ainda não está bem resolvida, mas que deverá ser tratada legalmente. Traduzida significa dizer o seguinte: se você pagou, você tem direito a um crédito. Se você não pagou, você tem direito a um débito. Exatamente assim. E você vai ter que pagar caso não pagou, e se você pagou, ele será diluído provavelmente na prestação que você vier a pagar do novo formato no plano alternativo ou no plano Petrus 3. Eu me recuso a falar do plano Petrus 3, eu estou falando apenas por uma questão de lógica. Todo o processo de alterações regulamentares, incluindo cronograma e prazos para a implementação de nossa proposta, estarão definidos em um novo acordo de obrigações recíprocas assinado entre as patrocinadoras e as entidades sindicais. Então, veja bem, essa proposta passará a valer depois que houver a assinatura de um novo acordo de obrigações recíprocas. Entretanto, assim como foi feito lá atrás, quando você migrou ou deixou de migrar, de ser repactuado ou não repactuado, vai depender de você e não de nenhuma outra pessoa, você continuar onde você está ou migrar para uma proposta alternativa. Com a entrega do protocolo da presente proposta, a Petrobras assume o compromisso de encaminhá-la e aprová-la por sua diretoria executiva no presente exercício 2018. Isso foi feito e agora estamos aguardando que ela retorne da Previc e da SEST, Secretaria das Estatais, para, se houver a aprovação, implementar como foi mandada, e se não houver aprovação, fazer os ajustes necessários. Tá? E é claro que de lá para cá estava em andamento a elaboração de um relatório do grupo de trabalho, onde cada uma dessas premissas, são 11 ao todo, ainda vou ler a 11ª, estão sendo discutidas para que sejam encaminhadas e desdobradas num plano de implantação desse novo formato, ou da proposta alternativa, ou da proposta única, ou do PP4, como muita gente chama, correto? Então, já está sendo elaborado, o grupo de trabalho da Petro está elaborando um novo regulamento, e assim que voltar, ainda não voltou, nessa data não temos notícia que isso tenha voltado, esse plano será implementado. E, finalmente, o 11º item, após a conclusão do processo de implementação da nossa proposta, serão discutidos no âmbito do Fórum e do GT
as providências necessárias para viabilizar a reunificação dos planos repactuados e não repactuados. Ou seja, uma coisa que a gente tem visto comentar com muita assiduidade, de que é interessante, é importante, é necessário que o plano volte a ser um só, já está previsto. Tá? Não é previsto de fazer imediatamente, é previsto que, após a implantação, e dependendo de quantas pessoas vão migrar para o PP3 ou para a proposta alternativa e quantas pessoas vão ficar, que se estude a possibilidade de fazer a reunificação do plano como ele era desde o início. É claro que isso não depende apenas disso, depende também que a Petrobras pague aquilo que ela deve ao plano Petro-Zoom em relação aos colegas pré-70. É bom que se esclareça que em nenhum momento os direitos dos pré-70 está sendo ameaçado ou está sendo deixado de lado. Muito pelo contrário, esse último item prevê exatamente isso, e nós todos fazemos, teremos enorme satisfação, um prazer imenso que a Petrobras pague imediatamente os 7 bi que ela deve, ou melhor, 6 bilhões que ela deve ao plano em relação à contribuição que ela não fez do grupo pré-70. Com isso, e com isso acontecendo, o nosso custo adicional, que hoje está em torno de 100% para os repactuados e 140% para os não repactuados, vai tender a ficar mais ou menos igual, alguma coisa em torno de entre 40% e 60%. Aí então, sim, poderá ocorrer a fusão do planos e voltar o plano a ser como ele era antigamente. Essa questão é importante frisar, vem sendo discutida exaustivamente, vem sendo exaurida assim ao extremo com todos os participantes e principalmente com o pessoal da ANBEP e da GDPAP, que não entenderam, porque assim como eu estou lendo para vocês esses 11 itens, eles também têm conhecimento desses itens e sabem que isto tudo está previsto e será feito tão logo ocorra a implantação do plano e haja o fechamento de migrar de um plano para o outro e passaremos então a saber quantos ficaram em cada um dos planos. Só assim será possível fazer o que é preciso fazer, ok? E isso, o que tem isso a ver com as eleições? Tem tudo a ver com as eleições, porque muita gente anda falando bobagem, anda falando besteira, anda confundindo você em relação ao que o grupo de trabalho está fazendo, ao que o grupo de trabalho deveria ter feito, se os pré-70 incomodam muita gente e vão incomodar muito mais. Enfim, são todas questões colocadas na ordem do dia que precisamos ter conhecimento e saber como elas serão tratadas, porque depende disso o nosso futuro de tranquilidade ou o nosso futuro de grande turbulência. E é claro que eu sei que você, eu e todos nós queremos tranquilidade. Não nos interessa ficar brigando entre nós e é uma briga estúpida, é uma briga sem nexo. Não faz o menor sentido saber se eu me aposentei contribuindo com 25 anos ou 40 anos. A rigor, eu informo a quem ainda o queira saber que eu contribuí com 40 anos com a Petros. Mas se você não contribuiu com 40 anos, contribuiu com 20, contribuiu com 30, quem tem que resolver esse problema não sou eu, é a Petros e a Petrobras, que deveriam ter colocado isso dentro do regramento do plano e deveriam contemplar essas diferenças. Faz diferença para cada um de nós que
essas considerações sejam feitas, faz ou fará. Se não estiver contemplado no regramento do Plano Petros I e não for contemplado no regramento do Plano Petros Alternativo ou do Plano Petros III. Mas, reitero, ou repito, não são coisas que nós devamos nos preocupar. Eu nem sei de onde é que surgiu essa iluminada questão colocada a semana passada e essa semana nos grupos, porque isso, ao invés de unir a cada um de nós em torno do mesmo objetivo, acaba contribuindo para segregar ainda mais e começarmos a discutir entre nós, ao invés de pensarmos numa solução coletiva abrangente para cada um e para todos. E é assim que se resolvem os problemas. Não importa se eu contribuir com 25, ou com 30, ou com 40. O que importa é o que diz lá no regramento do Plano Petros I. Como é que isso foi tratado e como é que isso deve ser tratado, se ainda houver espaço para isso. Se não houver, e pode ser eventualmente levado uma pauta para o Conselho, que seja, mas não devemos ser nós podemos ensejar que isso seja feito, né? Mas não seremos nós a falarmos desses assuntos, porque não seremos nós a resolver. O Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, é o Estatuto que regula os planos da Petros, é a lei que regula os planos, ou as leis que regulam. Não somos nós. O que nós podemos fazer é evitar atritos entre a gente e não temos força para resolver esse problema em nenhum grupo e nem nos colocando um contra o outro. Pelo contrário, isso causa divisão entre nós e não faz bem ao plano, não faz bem a nenhum de nós que isso ocorra. E repito e reitero, esse conjunto de informações tem o objetivo de te esclarecer, te informar, para que você possa decidir com a sua consciência em quem você vai votar. Ainda vou fazer mais 1 ou 2 vídeos a respeito de temas relacionados à eleição. Vou me despedir daqui, prometendo a gente se encontrar no próximo vídeo. Se gostou do vídeo, diga que você gostou. Se tem algum comentário, também pode fazer. E não se esqueça de assinar o canal. Assim, quando você ou eu postarmos uma nova pergunta ou um novo vídeo, nós ficaremos sabendo e eu vou te responder se você fizer alguma pergunta. Um grande abraço e até o próximo vídeo.